Olá, pessoal! Primeira live do ano de 2022. Hoje a gente vai estar conversando com o Wesley, que vai estar ministrando durante esses 3 dias, né, às 19h30, o curso de PGR para vocês. Então, eu queria agradecer demais, né, a presença de todos. Vou chamar o Wesley para conversar com a gente e desejar também a vocês um excelente ano de 2022. Boa noite, Wesley. Bom dia, é a hora que o pessoal for assistir, né? Tem gente que vai assistir só amanhã, né? Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, né? Começando o nosso aninho de 2022, já com uma live, né? Falando sobre gerenciamento de riscos, né? Queria agradecer a Marila aí pelo convite, né? Para estar participando desse evento, de estar passando conhecimento, discutir um pouco sobre gerenciamento de riscos, né? Eu sei que é uma semana um pouco conturbada para todos, né? Que é um início de ano, eu até estava comentando com a Marila aqui fora do ar, porque é uma semana o telefone toca toda hora, a gente pensando em E-Social, a gente pensando em PGR, a gente pensando em PCMSO novo, em análise ergonômica nova, né? É um ano que já começou assim, eles falam que o ano começa depois do carnaval, né? E esse ano começou realmente no dia 3, pelo menos para gente da área de segurança, né? E realmente isso já deu uma movimentada, né? Com certeza, né, Wesley? É muita novidade esse ano aqui. Com certeza. E eu queria também agradecer, né, o pessoal que já está aqui com a gente com a live. A última vez que eu olhei já tinha quase 100 pessoas aí, né? Então, assim, pessoal, Verdade. sejam muito bem-vindos aqui no nosso evento. Vão ser, como disse a Marília, 3 dias, então todos os dias aí nos próximos Isso. mais 2 dias, né, nesse compromisso às 7h30 para a gente estar discutindo gerenciamento de riscos, ajudar a dar uma clareada, né, para as pessoas que ainda estão com algumas dúvidas na gestão de riscos. É um mini curso, né, um curso, né, com bastante informação para vocês, né, e para a gente já começar realmente 2022 focado nos objetivos que a gente quer na nossa gestão. Perfeito, né, Wesley? E fico super feliz de você ter aceito, né, o nosso convite. Mari, para mim aqui deu uma travada. Maria, você está me ouvindo? Olá, o meu deu uma travadinha, não sei como é que tá para vocês. Travou, né? Travou para todo mundo. Ah, não, beleza. Estou vendo aqui na mensagem, está travado para todo mundo. Pessoal, está funcionando aí para vocês? Vocês estão me ouvindo? Estamos vendo essa? Beleza. Acho que a Marila nem percebeu que travou, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se o pessoal está me ouvindo. Está me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo bem? Como é que está o acesso de vocês? Está ok? Sim, 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 estão me ouvindo? Beleza, então ótimo. Vamos iniciar. Para mim deu uma travadinha, tive aqui um pouco de dificuldade. Eu preciso um pouco, né, falar com vocês sobre gerenciamento de riscos. A gente vai falar sobre o sistema de gestão e hoje a gente vai falar mais especificamente, né, de uma introdução ao gerenciamento de riscos, tá? O que os desafios, a aplicação. Eu precisava da Marília aqui para compartilhar uma tela com vocês. Eu acho que ela não conseguiu retornar ainda. Deixa eu ver se ela tem uma apresentaçãozinha para compartilhar com vocês, mas aqui é assim, né, quem sabe faz ao vivo, senão a gente não conseguir compartilhar, depois a gente dá um jeitinho de passar o material para vocês, de mostrar o material para vocês, isso não tem problema. Vamos lá. Ok.
então tudo bem, vamos lá, vamos sem a apresentação. Como foi dito pela Marília, a gente vai ter 3 dias aí que a gente vai discutir o gerenciamento de riscos. Começando hoje, tá? Onde a gente vai realmente falar uma introdução do que é gerenciamento de risco. Muitas pessoas, muitos profissionais de segurança do trabalho, ainda estão com dúvidas, primeiro, no que é gerenciamento de risco. Então, antes da gente pensar em estruturar um PGR, a gente tem que entender o básico, né? O que é gerenciamento de risco, como funciona, qual que é o objetivo, o que, que a norma deseja com relação ao gerenciamento de riscos, né? Qual vai ser a aplicação no dia a dia, quais são os desafios, e é isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Então, eu vou passar esse material, algumas informações para vocês, e ao final, né, ou durante o evento, vocês vão mandando as perguntas, vão mandando os questionamentos, para que a gente possa, né, ir esclarecendo essas informações. O nosso objetivo hoje aqui, tá, é fazer uma introdução, ou seja, introduzir o que que é o processo de gerenciamento de riscos, apresentar uma estrutura nesse segundo dia, uma estrutura do PGR, a importância do processo de avaliação de risco, para a tomada de decisão, ou seja, nós temos que pensar no PGR como algo para a tomada de decisão. Então eu vou explicar isso ao longo do treinamento para vocês conseguirem enxergar qual que é o objetivo principal. Quando a gente estrutura um gerenciamento de riscos, um processo de gerenciamento de riscos, a gente tem que pensar que isso é necessário para uma tomada de decisão, tá? Esse evento, né, a gente tem muita preocupação em trazer dados mais claros para vocês. Vamos pensar no histórico até aqui, né? Qual é a jornada até aqui? Qual o prazo que foi dado para a gente estruturar o PGR, estruturar o gerenciamento de risco? A gente teve a nossa primeira portaria publicada lá em. Voltei, Ah, Wesley. ela voltou, eu voltei. A Marila me deixou aqui, foi embora para tomar café, né? E me deixou aqui se virando, tá bem? É verdade, desculpa, pessoal. Não sei o que aconteceu aqui, mas realmente a internet. Fui num lugar novo, viu, Wesley? Eu tenho que voltar para o meu lugar antigo, eu tenho que fazer a live daqui. Eu ainda perguntei: será que faço ali, faço aqui? Mas tudo bem. Voltamos, obrigada por estar tocando aí com o pessoal. Ah, E obrigada a todos por estarem aqui conosco. Pessoal, então, só voltei para dizer que eu voltei, eu vou deixar o Wesley ótimo. aí com Pelo menos você vai vocês. poder E compartilhar a aproveitem apresentação com a bastante. gente, né? Isso aí, Wesley. Boa aula para todos. Ah, ótimo. Compartilhe a apresentação. Ah, Está agora sim. compartilhada a apresentação. Ah, Aí, perfeito. obrigada Pessoal, a todos por estarem conosco e mil desculpas por ter caído e obrigada, Wesley, que você tocou, tenho certeza, brilhantemente aí. beleza, ótimo. Pessoal, então vamos voltar, né, vocês compartilhando com vocês a apresentação, até mesmo para quem assistir depois, vai ficar gravado, as pessoas vão conseguir acessar esse arquivo aqui, visualizar, né, acompanhar essa apresentação de uma melhor maneira, tá? Então, como eu disse para vocês, é uma introdução ao gerenciamento de riscos, né, o que é desafios e a aplicação disso no nosso dia a dia. Como que a gente vai entender a gestão de risco? O objetivo dessas 3 lives, tá, gente, para estruturar, porque tudo tem que ter um objetivo, né? Por que que a gente está fazendo essa live? Qual o objetivo dessa live? Qual o objetivo desse material? É fazer uma introdução ao processo de gerenciamento de riscos e apresentar uma estrutura básica do PGR e a importância do processo de avaliação de risco para a tomada de decisão. Então, isso vai guiar, né, a nossa apresentação, as nossas lives nesses 3 dias, tá? Então, esse é o nosso objetivo e ao final vocês vão me dizer se a gente conseguiu atingir ou não esse objetivo. Até cruzando com uma coisa que está lá na NR1, que é a análise de eficácia, né? Tem um item lá que fala que a gente tem que analisar a eficácia das ações implementadas, mas a gente só consegue analisar se uma ação é eficaz ou não se ela tem objetivo. Se uma ação não tem objetivo, como que ela foi eficaz? Então, eu tenho que pensar qual é o objetivo daquela ação, para que ela foi estruturada. Mas isso é tema lá na hora que a gente for falar de plano de ação. Aquelas pessoas que não me conhecem, eu sei que tem muitos aí que já me conhecem, até agradeço a participação dessas pessoas que estão aí acompanhando o meu trabalho, alguns já foram meus alunos do curso de gerenciamento de riscos, né? Eu sou formado como engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança também, tem algumas formações em direito trabalhista, em ergonomia, né, tem um MBA em liderança, gestão e inovação pela PUC lá do Rio Grande do Sul. Estou há 13 anos nessa área, né, de segurança do trabalho, já batendo 14 anos aí, né, e atuando em diversos segmentos, né. E ultimamente eu fiz, recentemente, né, um curso de gestão de riscos, né, para a Universidade lá de Chicago, nos Estados Unidos, o que me trouxe uma percepção bem maior de gestão de riscos, né, uma perspectiva diferente sobre esse processo. Ah,
o que a gente estava comentando é do histórico até aqui, né? Qual o caminho da gente até aqui? O que a gente passou em termos de legislação, de prazos, para chegar à data de ontem, né? Onde entrou em vigor, propriamente dito, né? O momento de entrada em vigor da nova NR1, nova. A gente não pode chamar de nova porque ela já tem quase 2 anos, né? Então não é tão nova assim, não é tão recente. Então, nós tivemos lá em 2020, né, a portaria que trouxe, né, a portaria 6.730, né, lá em março, que trouxe a previsão de entrada do PGR e GRO para um ano depois, ou seja, o governo teve pensou, né, e deu um ano de prazo para todo mundo. Ó, gente, ó, vou dar um ano de prazo para todo mundo, para vocês se estruturarem, para vocês aprenderem o que é gerenciamento de risco, para vocês se prepararem, né, porque eu sei que é uma coisa complexa. Veio a pandemia, né, e o governo viu a situação, a confusão, a gente estava muito preocupado em medidas de controle para Covid, né, vacina e tudo mais. Ó, vamos dar mais um prazinho. Então deu a portaria lá, 8.873, lá em julho, que deu para a gente mais alguns meses, jogando agora para janeiro de 2022. No finalzinho, né, do ano, ainda saiu uma nota técnica, né, do Ministério do Trabalho, né, trazendo mais informações, né, dizendo, ó, realmente, gente, ó, o PGR, para aqueles que ainda estavam em dúvida, né, o PGR realmente vai substituir o PPRA na data do 3 de janeiro de 2021. Ou seja, nós tivemos nesse processo, tá, um período de 22 meses aproximadamente para a gente se adaptar. Então, sem falar que não teve prazo, a gente não pode argumentar isso, porque a gente teve, na verdade, 22 meses de prazo nesse processo de estruturação. E começa as perguntas, né? Então, tivemos 22 meses para adequação. E aí, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou, o que a gente estruturou nesses 22 meses para chegar a esse momento? Ter uma certa tranquilidade, né? Alguns sim, outros não, e a gente não tem como voltar ao passado, a gente não vai julgar isso. A questão é o que dá para fazer daqui para frente, né? Então, o que vou fazer com o meu PPRA com vigência até agosto de 2022? Eu sei que muitos aí até podem colocar aí qual que é a data prevista, né, de revisão do PPRA de vocês. Uns vão dizer que está para janeiro, outros fevereiro, outros para março, né? O outro vai estar para dezembro, né? E tem que entender que o PPRA ele nunca teve data de validade, né? Ele não era data de elaboração e data de validade. Ele tinha data de elaboração e uma data prevista para uma próxima revisão. O que aconteceu é que a gente teve que revisar ele antes do esperado, porque, por exemplo, você tinha um PPRA vencendo em agosto, você vai ter que revisar ele em janeiro, né? Aproveitando os dados que você tem dos agentes químicos, físicos e biológicos e trazendo essa condição para a estrutura do PGR da NR1. Então, você vai pegar aqueles dados, analisar, fazer uma revisão do PPRA, mas fazer, como dizer, um upgrade nele, né? Subir ele para o PGR e trazer para ele os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos. Então, esse é o momento que você vai fazer esse processo de migração. O PCMSO não precisa revisar. Bom, então quer dizer, eu vou revisar o PPRA, transformo ele no PGR e o PCMSO eu não preciso revisar. Então, gente, todo PCMSO vai acompanhar a revisão do PGR. Se você inseriu agora novos riscos, novas metodologias, entrou em vigor a nova NR7, eu entendo que todo PCMSO também passa para uma revisão, até mesmo para acompanhar as informações que são constantes no PGR. Como é que eu tenho um PCMSO válido acompanhando um PPRA que não existe mais, né? Um PPRA que a gente já arquivou ele, vai deixar ele arquivado por 20 anos, né? Que é isso que a legislação nos pedia, né? Vai deixar ele arquivado. Então eu tenho que mexer no meu PCMSO também. Então já surge aqui ações a serem estruturadas dentro da sua empresa. O PGR é a mesma coisa de GRO, né? E aí já até dando um spoilerzinho, né? Tem muita gente que acha que PGR é GRO e GRO é PGR. Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome, gente, né? Laranja é laranja, não vou chamar uma laranja que é igual a um limão, né? Não tem como, né? Então eu tenho PGR é uma coisa, gerenciamento é outra, gerenciamento de riscos é outra coisa. Eles estão relacionados, fazem parte de uma estrutura, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, outro dia um aluno me perguntou, uma pessoa, aliás, no grupo me pediu, né, um modelo de GRO. Bom, GRO não tem modelo. Você não tem como estruturar um modelo de GRO, né? Porque o GRO ele é construído, né, ao longo do tempo, ao longo da gestão de SST, através de evidências, de informações estruturadas e ações que você vai fazer respondendo ao que tem de exigência legal e respondendo também aos riscos, né? Então, você tem um modelo de GRO? Eu não vou ter.
né, então eu não vou ter um modelo de GRO. Então alguns pontos que vocês já têm que jogar à luz de vocês, para vocês refletirem sobre esses aspectos. Então vamos entender o que é o tal do gerenciamento de risco, que isso é parte do nosso objetivo, né, entender o que é o gerenciamento de risco, o que é essa estrutura de gerenciamento de risco. O que é, então, gerenciamento de risco? É um processo sistêmico de identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar incertezas. Risco é incerteza. Quando a gente fala de análise de risco, a gente pode falar de uma análise de incerteza. Porque eu posso pegar, por exemplo, um trabalhador, né, e pensar: será que ele pode cair de ele está trabalhando em altura, né, sobre uma estrutura, sobre uma torre de 50 metros de altura, sem EPI. Eu não tenho certeza que ele vai cair. E tem uma grande chance, uma grande probabilidade de que ele sofra a queda, mas eu não tenho certeza. Ele pode trabalhar 10 anos subindo na torre sem EPI, né? E nunca sofrer a queda, como ele pode sofrer a queda no primeiro dia. Certas condições, vamos chamar de condições inseguras, elas vão trazer aumento da probabilidade, né? Ou ela vai ter uma condição mais eminente do risco. E muitas das vezes também a gente não tem certeza do dano, né? Um trabalhador cai de uma altura de 2 metros, ele pode não sofrer nenhum dano, ou ele pode sofrer um dano. Então, eu tenho uma análise de uma certa incerteza. Então, análise de risco é uma análise de incerteza, onde eu vou trabalhar, entre outros aspectos, a probabilidade e severidade, e fatores vão influenciar tanto na probabilidade quanto na severidade. É, através do uso eficaz de recursos disponíveis. Gerenciar risco é gerenciar recursos. Não tem como você pensar em gerenciar risco sem saber gerenciar recursos. Uma coisa depende exclusiva uma da outra, né? Como que eu vou responder a um risco se eu não souber, por exemplo, fazer gestão de equipamento de proteção individual, gerenciamento de máquinas e proteções, gerenciamento da mão de obra que eu tenho, gerenciamento dos treinamentos. Então, uma coisa tem relação com a outra. Com o objetivo, e aí tem um objetivo esse gerenciamento de risco, eliminar ou reduzir a probabilidade da ocorrência ou os impactos do risco, né? Então eu vou pensar, poxa, dá para atuar na probabilidade? Às vezes, gente, vai ter medida de controle para tratativa de probabilidade. Às vezes eu vou ter medida de controle, né, para tratativa da severidade, gerando oportunidades de ganho para uma corporação. E notem que eu coloquei que gerenciamento de riscos. Eu não escrevi gerenciamento de riscos ocupacionais, porque a metodologia, né, as definições são parecidas, tá? Eu posso fazer gerenciamento de riscos ambientais, pensando em meio ambiente, gerenciamento de riscos financeiros, gerenciamento de riscos jurídicos, gerenciamento de riscos contábeis, gerenciamento de riscos de N situações. Hoje está, por exemplo, muito gerenciamento de riscos envolvendo ataques cibernéticos, onde eu vou pensar em medidas, né, para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar e controlar e mitigar essas incertezas ou esses riscos naquilo que eu estou objetivando, né, no meu sistema de gestão. Mas será que gestão de riscos, né, ou gerenciamento de riscos é algo tão novo assim, né? A estrutura pensada em gerenciamento de riscos, né? O conjunto de técnicas hoje que a gente chama de gerenciamento de risco, ela vai surgir lá nos Estados Unidos pós-guerra, né? Até existem algumas definições históricas diferentes do início de gerenciamento de riscos. Essa é uma das possibilidades, né? Uma das versões. Que aí um grupo de companhias de seguro, né, se juntam para estruturar um sistema de gestão de riscos, né? Bom, porque seguradora é gerenciar risco. Vocês fazem o seguro do carro de vocês, né? E se você tem um filho de 18 anos, se você mora numa grande capital, se você mora num local que tem alto índice de assaltos, né? Se você usa o seu carro para trabalhar, você paga um seguro maior, pois a probabilidade de você ter um acidente ou um roubo do seu carro é maior do que aquela pessoa que é casada, não tem filhos com idade para dirigir, mora numa cidadezinha do interior de um estado, né? Então existe uma diferença no risco, onde eu vou pensar na probabilidade e também na severidade. A severidade de um roubo de carro ela é idêntica, né? Mas aliás, a severidade de um roubo ela vai ser idêntica, mas a probabilidade ela vai ter suas diferenças de acordo com o ambiente. Gestão de riscos, gente, a gente tem que pensar, a gente fala e pensa lá na ISO 45001, né, e vocês vão pensar, quando vocês estão lendo a ISO 45001, vocês vão observar lá que cabe à alta direção, né. Quem é a alta direção? Tem até o desenho desse carrinho aqui. A alta direção é aquela que tem o controle da empresa. Pensem numa empresa como um carro a ser conduzido. A alta direção é aquela que detém o volante, ela que define se vira à esquerda, se vira à direita, se acelera, e ela vai enfrentando o carro,
está exposto a diversos riscos, riscos ambientais, riscos jurídicos, riscos relativos a trabalhistas e riscos ocupacionais, é parte dessa estrutura que a empresa está recebendo de riscos. Tá? Toda a organização, toda a empresa está exposta a diversos riscos. Não ache que o risco ocupacional é o único risco que uma empresa está sujeita. É um deles. E a gente tem que mostrar para a alta direção que esse risco ocupacional ele é tão importante quanto os demais riscos. Quanto a um risco financeiro, quanto a um risco jurídico, até mesmo porque esses riscos eles não atuam isoladamente. Um risco ocupacional ele está relacionado a um risco jurídico, que pode estar relacionado a um risco financeiro. Tá? Então, existe uma relação entre esses sistemas. Então, quando eu falo um sistema de gerenciamento de riscos, né, eu vou pensar em diversos riscos, incluindo o ocupacional deve fazer parte dessa estrutura. Então, o desempenho do meu sistema de gerenciamento de risco, gente, ele depende muito do conhecimento de vocês, da maturidade da organização, de como a gente levanta os dados, das informações disponíveis. Então, eu tenho duas empresas, né, uma de frente para a outra, segmentos idênticos, com número de funcionários semelhantes, e elas não vão ter a mesma estrutura de gerenciamento de risco, porque eu tenho culturas diferentes, eu tenho dinheiro diferente, eu tenho verba diferente, eu tenho profissionais qualificados de maneira diferente. Tá? Então, não queiram comparar a estrutura de gerenciamento de riscos entre empresas, porque cada empresa é um indivíduo, cada empresa é um organismo único, tá? Que deve ser tratado como tal. Vamos pensar um pouco mais, né, evidenciar um pouco mais essa questão de gerenciamento de riscos não ser algo novo. Né? Nós podemos pegar essa norma aqui australiana, lá de 2004, a 4360, lá de 2004, né, já quase 2 décadas, e elas têm uma estrutura de gerenciamento de risco, onde ela tem que estabelecer um contexto, ou seja, você está gerenciando quais os riscos? Comunicação dos riscos, não há de se falar de gerenciamento de riscos sem comunicação de riscos. Vocês vão observar isso lá na NR1, que vocês devem consultar os trabalhadores e devem comunicar aos trabalhadores todos os riscos do inventário de risco e do plano de ação. Ela tem identificação, a etapa de identificar riscos, isso está lá em R1, analisar, que é compreender a natureza do risco, e avaliar o risco, a gente vai discutir esse tema de avaliação de risco na live seguinte, tratar e acompanhar, ou seja, eu proponho uma ação e eu a acompanho, revisão dos riscos. E eu vou revisar para ver se esses riscos, né, continuam na mesma categoria que eu analisei anteriormente. A ISO 31000, eu particularmente, gente, eu gosto muito da ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos. Eu recomendo a leitura dela até antes de pensar na leitura da ISO 45001. Apesar da ISO 45001 ser uma norma focada ao gerenciamento de riscos ocupacionais, ela vai tratar de um sistema. Né? A ISO 31000, ela traz de uma estrutura de gestão de riscos independente do risco que você quer gerenciar. Então, ela vai te abrir, né, uma estrutura básica de uma gestão de riscos, talvez até mais simplificada do que quando você vai no ISO 45001. É claro que elas são normas que se complementam. Então, eu tenho que estabelecer o contexto, identificação de risco, análise de risco, avaliação de risco, comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica. Olha que existem bastante semelhanças entre as duas, né? E também bastante semelhança com a NR1. Se a gente fazer um esqueminha da NR1, ele vai ficar muito semelhante a este apresentado. Mas já dá para mostrar para vocês que o gerenciamento de riscos não estamos inventando a roda, não é uma novidade. Na verdade, nós estamos atrasados, tá? Porque gerenciamento de risco já existe em diversos segmentos. Aqui eu trago 6 elementos de uma estrutura de gerenciamento de riscos. Uma estrutura de gerenciamento de risco ela tem que ter 6 elementos básicos. Né? Primeiro, diretrizes e objetivos, estratégias de risco. Quais vão ser os objetivos da minha gestão? Como que vai ser as estratégias? Vou definir o nível de risco, que riscos vão ser aceitáveis, quais não vão ser aceitáveis. Depois eu vou identificar quais são os perigos e os riscos que existem na minha organização, no meu ambiente laboral, na minha atividade. Eu vou mensurar e fazer uma análise. O que é análise? É compreender, é estudar sobre ele. E eu vou classificar esse risco. Uma categoria a ser definida. Pode ser de 0 a 10, pode ser de médio a baixo, alto, pode ser de catastrófico, né, trivial. As categorias que são definidas na sua metodologia. Infraestrutura e políticas de processo de gestão. Como que eu vou responder a esse risco? O que eu tenho de formações, de meios para responder a esse risco? E eu vou monitorar, né? Vou monitorar esse risco e vou acompanhar. E eu vou comunicar esses riscos. Essa comunicação de risco ela é fluida. Eu tenho que comunicar os riscos à alta diretoria, ao encarregado, ao supervisor e ao trabalhador.
e o trabalhador vai também trazer informações, e é uma linha de comunicação que ela tem que ir e voltar. Não, eu tenho o PGR, mas só você da segurança do trabalho tem acesso ao PGR, só você tem as informações do PGR, então você não tem gestão de risco, porque não tem comunicação. O trabalhador é o cara que está exposto na linha de frente, ele tem que estar ciente exatamente dos riscos que ele está exposto e das medidas de controle que ele tem que ter. E a tomada de decisão dele com relação ao risco. O trabalhador só pode decidir se ele vai tomar uma decisão de se expor a um risco ou não, se adotar uma medida de controle ou não, se ele tiver total ciência dos riscos que ele está exposto no ambiente laboral. Ele só consegue tomar decisão se ele tiver bastante informação, se ele tiver dados, para que ele consiga agir da melhor maneira numa situação onde ele está exposto a uma condição que pode levar a uma doença ou uma lesão. Então, são 6 elementos básicos de uma estrutura de gerenciamento de riscos qualquer, seja ocupacional ou não ocupacional, né? Eu vou tratar da mesma maneira. O que a organização deve fazer com relação ao gerenciamento de riscos? Então, vamos pensar, né? O que a norma diz sobre a estrutura do gerenciamento de riscos ocupacionais? O que diz, então, essa norma, essa tal nova NR1? A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Em suas atividades. Então, eu tenho que pensar na estrutura do gerenciamento de risco de acordo com o tipo de atividade que o trabalhador está exposto e de acordo com cada estabelecimento, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa. Então, olha, eu tenho a estrutura do gerenciamento de riscos, eu já tenho lá a aplicação daquilo, eu já tenho a gestão, e isso vai se concretizar, ou se vai se transformar, ou vai ser materializado, né, através de um programa de gerenciamento, onde eu vou ter lá as informações ou como é feito, né, o meu sistema de gerenciamento de risco. Como eu aplico a minha gestão de riscos no dia a dia? Como isso é feito? Qual é a forma efetiva? E o gerenciamento de riscos, né, tem na sua estrutura o PGR. O PGR ele vai ser composto minimamente, né? Lembrem que as nossas NRs, né, ela sempre diz esses requisitos mínimos. A gente tem dificuldade de atender um NR10, mas aquilo ali é o mínimo. A gente tem dificuldade de atender um NR12, mas aquilo é o mínimo. O NR33, mas ali está escrito é o mínimo, tá? Então a NR1 também está dizendo, ó, esse é o mínimo a ser feito. É um inventário de riscos e um plano de ação. Esse é o básico, tá? Esse é o mais simples possível. É um bom inventário de risco e um bom plano de ação. A gente vai discutir depois o que a gente detalha um pouco mais no inventário de risco e no plano de ação. Então vamos lá, o GRO, né, ele tem que pensar o seguinte: a estrutura de gerenciamento de riscos, tá? Estamos falando não do PGR neste momento, nós estamos falando da gestão de riscos ocupacionais. A primeira coisa que eu tenho que pensar numa gestão de riscos, né, é evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados. É uma coisinha que a gente ouviu falar no passado, né, de antecipação, né? Como que eu vou antecipar os possíveis riscos e eliminar eles antes que os trabalhadores estejam expostos, tá? Vamos pensar o seguinte: quando vocês ficam sabendo, né, podem até colocar no chat aí, né, quando vocês ficam sabendo que o encarregado, um supervisor, um cara da operação comprou um produto químico novo para fazer uma limpeza de um material que encrustou. Então, o pessoal precisa produzir, descobre que o material ali encardiu, encrustou, está atrapalhando a produção, precisa retirar. Quando que vocês precisam ou ficam sabendo, né, que esse produto químico foi adquirido? Porque quando eu compro um novo produto químico e coloco ele dentro da empresa, eu estou introduzindo novos riscos. Esse produto pode ser tóxico, ele pode ter um produto, um benzeno da vida, ele pode ter um agente cancerígeno, ele pode causar uma dermatite, ele pode causar uma queimadura no olho, né? Eu não sei que produto químico é esse. Ele pode reagir com outro produto químico que já tem na empresa e gerar uma explosão, uma combustão, a liberação de um gás tóxico. Então, eu não tenho. Como que eu vou fazer isso? Se você não consegue, gente, se vocês não conseguem saber que riscos serão gerados dentro da sua organização de forma antecipada, a gente não tem GRO, sabe? Se tem uma gestão de mudança e você, não, aliás, se a empresa não tem uma gestão de mudança que você não sabe que risco será introduzido, você pode ter até o PGR, mas você não vai poder dizer que você tem um GRO, porque você já falha no primeiro item. Tá? Então, isso é importante vocês. E é um dos desafios, né? A gente tem aqui que trazer para vocês alguns desafios da estrutura de gerenciamento de riscos, e esse é o primeiro desafio, né?
Como saber que riscos novos serão introduzidos em cada uma das nossas organizações, em cada um dos nossos ambientes de trabalho, nos quais os nossos trabalhadores estarão expostos? Porque geralmente segurança do trabalho é o último a ficar sabendo, né? Depois vai descobrir quando está fazendo uma inspeção diária, vai descobrir quando o trabalhador sofreu uma lesão, vai descobrir quando já tem uma emergência. Então, temos que pensar nisso. Ou, na verdade, quantos riscos foram introduzidos na empresa de vocês e vocês nem ficaram sabendo. Já entrou, já utilizou, o trabalhador já se contaminou e já excluiu esse produto químico e você nem ficou sabendo. Né? Então, como que a gente fez uma gestão de riscos? Isso tem que ser comunicado à empresa, ao setor de compras. Existe uma relação entre os setores para pensar nesse aspecto. Tá? O segundo é identificar os perigos e possíveis lesões agravas, ou seja, quais são os perigos, quais são as fontes que eu tenho dentro do meu ambiente laboral, dentro da minha empresa, que são capazes de gerar uma lesão, né, um dano ou um agravo à saúde, uma doença ocupacional. Então, quais são eles, quem eles são, onde eles estão, como eles funcionam. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Eu vou compreender cada risco desse e só vou ser capaz de avaliar esse risco, né, indicando o nível, se eu o conheço muito bem. Como que eu vou saber ser capaz de avaliar um risco chamado ruído se eu não compreendo o ruído? Como que eu vou conseguir analisar um risco de arco voltaico se eu não sei o que é arco voltaico? É importante, então, eu conhecer isso, tá? E eu vou classificar os riscos na etapa seguinte, né? Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Eu adoro esse item, porque você vai avaliar o risco e o risco vai dizer, ó, não preciso de nada, não, eu estou bem assim. Porque ele vai dizer, meu risco deu baixo. Ou se você for adotar alguma medida de controle, não tem muita prioridade, porque o risco deu baixo no seu processo de avaliação. Ou então o risco vai dizer, ó, eu estou precisando de muita coisa, eu sou um risco alto. Eu sou um risco grave eminente, eu sou um risco catastrófico, eu sou um risco categoria alta. Eu preciso que seja adotada uma medida de controle. E aí vem o item seguinte: implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G. O que seria essa tal ordem de prioridade? É uma velha conhecida nossa que eu tenho que pensar, primeiro, atuar na fonte, depois atuar na trajetória, estão pensando em equipamentos também de proteção coletiva, depois medidas administrativas e, em último momento, o tal danado, né, do equipamento de proteção individual. Então, eu tenho que pensar nessa hierarquia quando eu estou adotando medidas de prevenção. E o interessante é que o seu plano de ação, a gente vai discutir mais isso, né? Mas o seu plano de ação ele tem que obedecer ao que o risco pede, a classificação de risco. Não justifica você classificar risco se você não fazer um plano de ação que coerente com os riscos que você classificou. Então você tem que fazer, como que era o cronograma do PPRA, né? Esse treinamento aqui eu acho que eu vou pôr em janeiro. Esse aqui, fevereiro, é carnaval. Não, aqui eu vou estar de férias, eu vou colocar esse treinamento para março. Avaliação de higiene ocupacional. Corrijam aí no chat se eu estiver errado. Avaliação de higiene ocupacional. Eu vou jogar para dezembro, porque é final de ano, a gente não faz, revisa o PPRA e joga para o ano que vem. Né? Eu vi muito isso em muita empresa. Vamos jogar para o final de ano. A nossa avaliação de poeira, a gente joga para o período de chuva, que aí a gente fala que choveu e não mediu a poeira. Eu já vi muita coisa assim desse tipo. Ou não tinha um critério, né, de estabelecer prioridades. Então, isso a gente tem que pensar. E aí eu vou, no aspecto seguinte, né, eu vou acompanhar, acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Aquelas medidas de controle que são implementadas, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter evidências. Tudo isso aqui, gente, tem que ter evidências, é estruturado, as medidas de controle que você implementou, você evidencia, você tem como mostrar que você está fazendo uma gestão de riscos. Por isso que não tem modelo de gestão de risco. Isso é a prática, é o dia a dia, tudo que a sua empresa faz em prol de garantir a segurança das pessoas, as evidências que você tem, todas as medidas de controle que você tem, programas, sistemas que respondem a algum risco de alguma maneira, ou seja, que tendem a controlar a exposição ao agente ou ao risco. O que é um PGR? Né? Vocês vão notar que a norma não traz definição do que é um PGR, do que é um programa de gerenciamento de risco. Né? Então, eu tomei a liberdade de fazer uma definição que nos permitisse discutir um pouco mais o conteúdo e talvez entender um pouco mais o que seria um PGR. Eu gosto muito de definições, né? Porque definições são importantes, né? Para a gente entender o contexto da norma. Um programa de gerenciamento de risco, seja ele qualquer, né, é um conjunto de projetos, ou seja, de estruturas de projetos, por exemplo, uma proteção coletiva, ou de ações e projetos, os dois, né, ações e projetos, para a identificação, avaliação,
classificação de perigos e riscos com o objetivo de eliminar, mitigar e controlar as fontes de acidentes e doenças aos trabalhadores. Com uma série de ações que elas precisam ser bem estruturadas em um plano que deve ser administrado. Alguém tem que administrar esse plano, alguém tem que cuidar desse plano, alguém tem que fazer que esse plano seja executado. Revisado, e ele vai ser revisado ao longo do tempo, auditado de forma sistêmica pela organização. O PGR é a estruturação do GRO, é a materialização. Então, eu vou pegar, é o seguinte, gente, sendo bem simples com vocês. Se eu pego o PPRA da sua empresa, tá? Eu pego o PPRA da sua empresa, eu sei tudo que a sua empresa faz na gestão de riscos ocupacionais? Eu consigo. Se eu pegar seu PPRA, começar a ler, ó, você faz tudo isso aqui? Ou no PPRA não está representado nem 10% do que a empresa faz? Algumas empresas pode acontecer que no PPRA tem mais coisa do que ela faz. Isso pode acontecer. Mas eu acredito que não é o caso de vocês. O PGR, quando eu vou olhar o PGR, eu vou saber, pelo menos, grande quantidade das ações que vocês fazem. Carga horária de treinamentos, tipos de treinamentos, proteções coletivas, inspeções. Então, eu vou conseguir acompanhar muito mais, né, o que é feito em prol da gestão de riscos. É isso que tem que ficar claro para vocês. Quando eu olhar um PGR, eu tenho que saber que medidas de controle vocês implementam para cada risco ocupacional. Se eu tenho um risco de afogamento, que medida de controle vocês adotam para o risco de afogamento? Tem que ter lá. Ah, mas onde que eu vou ter um risco de afogamento? Ué, na sua empresa tem uma estação de tratamento de água. O cara, quando a bomba entope, ele tem que ir lá desobstruir. O seu eletricista está exposto ao risco de afogamento, porque o seu eletricista, quando a bomba estraga, é ele que tem que dar manutenção. Ele está exposto ao risco de afogamento. Isso não aparecia no PPRA, mas ele está exposto. Né? Eu fiz um PPRA outro dia que realmente o PGR, aliás, que o eletricista está exposto ao risco de afogamento pelo menos uma vez por semana. Isso não era gerenciado no PPRA. Isso não estava ali naquela estrutura que eu pensava em estruturar no programa de gerenciamento de riscos. Tá? Então, o GRO, o PGR é a representação do GRO, entenderam? Tá? Então, eu tenho que acompanhar todo esse processo. Eu posso ter gestão de riscos, eu posso ter GRO, gente, gestão de riscos, sem ter PGR. A norma até fala, se eu tiver um sistema de gestão, eu não preciso de PGR. Né? Se eu tenho outras formas de mostrar a minha gestão de risco. O que a norma quer, na verdade, não é que você faça o PGR. Né? Quando você olha a norma, ela fala assim, cabe à organização, não é estruturar o PGR, cabe à organização a fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, é isso que interessa. O PGR é como eu vou mostrar, ou seja, é como eu estou fazendo isso. Deixar claro, ali tem a estrutura do passo a passo por risco de afogamento, como que eu gerencio? Treinamento treinamento de natação, né? Ensino o cara a nadar, eu dou colete salva-vidas, eu coloquei guarda-corpo em volta da bomba, o serviço é feito com 2 pessoas, tem procedimento operacional, no local tem uma boia salva-vidas, eu tenho um cara lá preparado para fazer o resgate, caso ele caia e se afogue. Então, eu tenho uma estrutura que responde a um risco de afogamento. Tá? Então, tem que começar a pensar todos esses aspectos. Espero que esteja ficando claro para vocês, tá, gente? Que essa informação esteja fazendo sentido, tá? Uma estrutura básica do PGR, então, o PGR ele precisa ter um objetivo a ser alcançado. Para que eu estou fazendo o PGR? É para atender a NR1, é pouco. Então, se você está fazendo um PGR para atender a NR1 somente, eu acho que você talvez esteja fazendo só um papel. Né? Quando a gente pensa em segurança, isso tem que estar na nossa veia, né, nos nossos princípios, né? Quando a gente está fazendo um gerenciamento de risco, a gente quer garantir a segurança das pessoas. E não só a segurança das pessoas, a gente precisa garantir o crescimento da organização, tá? A gente não tem que pensar que o empregador é o cara malvado, né? O empregador tem uma empresa para administrar e cabe a nós ajudá-lo a administrar, informando a ele os riscos ocupacionais que os seus trabalhadores estão expostos, as suas consequências, para que ele tome uma decisão correta de investir em SST, mas ele só vai conseguir tomar essa decisão se nós informarmos para ele. E ele pode realmente tomar uma decisão de negligenciar, mas ele foi bem informado. Agora, a gente não pode, né, a gente não pode pensar que ele vai tomar uma decisão sem dados, sem informação, sem ser bem orientado. Ele é orientado, por exemplo, por um jurídico antes de tomar uma decisão. Ele é orientado por um especialista, um mecânico, um engenheiro mecânico, antes de fazer um investimento numa máquina, um engenheiro de produção. E cabe a nós também da segurança ser essa pessoa que vai orientar ele para ele tomar a decisão correta. Tá?
Qual o resultado desejado por essa ferramenta de gestão? Senão fica lá igual a Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde quer ir, né, qualquer caminho que você pegar serve, tá bom, é isso mesmo, né. Não, agora não, eu quero um gerenciamento de risco que tenha um objetivo claro e bem definido. Por exemplo, a gente pode até melhorar isso. O meu gerenciamento de riscos visa reduzir os acidentes e doenças do trabalho no meu ambiente laboral em 50% ao ano, né. Opa, eu tenho o dado do último ano e eu tenho que reduzir em 50%. Então já tem um objetivo aí, e falar que em reduzir doença e acidente em 50% a cada ano, né, para se pensar em algum momento chegar no acidente zero, é algo, assim, realmente fantástico se você conseguir fazer isso. Porque é fácil a gente dizer acidente zero, mas não é fácil alcançar esse objetivo, né, tá, tornar isso tangível. Então tem lá, então, GRO, PGR, eu tenho que pensar qual o objetivo, qual o objetivo do nosso gerenciamento de risco. Então eu puxei aqui um pouquinho do lado para ficar mais claro para vocês, e eu tenho que pensar em inventário de risco, plano de ação. Qual a metodologia que eu vou usar na estruturação do inventário de risco e como eu vou estruturar o meu plano de ação para definir as prioridades, né, os riscos que eu vou precisar tratar. Então, PGR, se me perguntarem, olha, assim, resume para mim o que é PGR para você. Bom, eu vou dizer, PGR é dado para tomada de decisão. O que, que eu quero que vocês entendam? Se eu faço um PGR muito bem feito, bem estruturado, bem avaliado, quando eu olhar ali na minha análise, imaginem, gente, uma tabelinha, né? Uma tabelinha, uma planilha em Excel, onde você vai ter riscos vermelhos, riscos amarelos, riscos verdes, né? E você vai olhar e falar assim, poxa, o vermelho é prioridade. Então eu vou lá, vou entender esse risco, qual trabalhador que está exposto, qual área, qual é esse risco, qual a probabilidade, qual a severidade, que medidas de controle eu já adotei, quais que ainda estão faltando, e aí eu tomo uma decisão de resolver esse risco, de tratar esse risco e julgar ele para um risco baixo. Então eu começo a pensar no meu sistema de gestão, tá? Então é dado para a tomada de decisão. Mas se você faz em um PGR, gente, né, faz um PGR que não está bem estruturado, que não foi bem feito, que não identificou todos os riscos, que não avaliou o risco de maneira correta, que não tem uma metodologia adequada, né? Como é que o empregador vai tomar uma decisão certa com um dado errado? Como é que a gente vai fazer gestão de SST com nossos dados errados? Não vou dizer que vocês não vão errar na hora de construção de um PGE, assim como eu não vou dizer que eu não vou errar. Mas a gente tem que tentar reduzir esse erro ao máximo possível e trazer dados o mais confiáveis possíveis, para que a gente consiga investir da maneira correta, né, e tratar os recursos de maneira correta, priorizando aqueles riscos que são maiores. Tá? Se eu classifico um risco ruído maior que um risco de trabalho em altura, então eu vou dar prioridade ao ruído e não ao trabalho em altura. Então eu tomei uma decisão baseada em um dado que eu tenho. Então as nossas decisões são sempre baseadas em dados. Se você pensar na norma, a NR1, ela fala que esse processo de avaliação de risco é para tomada de decisão. Então o PGR é para tomada de decisão, é estabelecer prioridades. A gente teve dificuldade em pensar isso no PRA, de estabelecer prioridades, quais são as metas e as nossas prioridades. Esse é o momento da gente fazer algo muito bem feito no PGR, né, ou no nosso sistema de gerenciamento de riscos, de forma que a gente consiga estabelecer as prioridades onde a gente vai ter que focar novos recursos, novos investimentos, né? Então, vamos ter que pensar em todos esses aspectos no momento que a gente está estruturando isso, tá? Espero que vocês estejam compreendendo aí. No finalzinho, a gente vai abrir um intervalozinho para vocês fazerem algumas perguntas, 10 minutos. A Marila vai me ajudar com as perguntas, ela deve estar lá selecionando algumas, tá? Qual a exigência legal, então, do PGR? Né? Qual que é a norma que vai tratar? Nós temos a NR1, nós vamos ter que pensar o PGR focado na NR1 para grande parte dos segmentos. Nós temos o PGR da NR18 para a construção civil, ele tem que ter tudo que está na NR1, né, inventário de risco, plano de ação e seguir aquela estrutura, mais alguns itens como projeto de canteiro de obra, projeto elétrico, né, algumas condições específicas lá da NR18. NR22, que é a mineração, que na minha região, né, em Conselheiro da Fati, a gente tem muita mineração. Então, assim, PGR para mineração eu já faço há 10 anos. Então, segurança saúde ocupacional na mineração já tem o seu PGR estruturado, que é diferente do PPRA, que só tinha agente químico, físico, biológico. O PGR da NR22, ele já tinha risco químico, físico, biológico, ergonômico e os mecânicos, tá? Então, eu já tinha investigação de acidentes no PGR da mineração. Eu não vejo, assim,
Existem algumas boas diferenças, sim, entre o PGE da NR1 e da NR22, mas existem muito mais semelhanças entre eles. A NR31, né, pessoal que trabalha na agroindústria, né, ela vai ter que ter o PGR, TR, né, estruturado para esse tipo, para esse ramo de atividade, e é um PGR também que vai trazer inventário de riscos e plano de ação. Eu posso pensar em outras normas, como eu disse para vocês, a ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos, eu posso pensar na ISO 31010, norma COSO, tá? É uma norma de gestão de risco, ela é até melhor do que a ISO, a norma COSO. A própria ISO 45001, e um detalhe é que vocês não precisam ter certificação no ISO para aplicar a ISO. Você vai lá, adquire a sua ISO, lê, começa a aplicar na organização, faz toda a estrutura de gestão de risco da ISO e não certifica. Para o seu empregador, ele não vê uma diferença competitiva, para ele não é um diferencial competitivo ter a certificação. O mais importante do que era ter a certificação, gente, é vocês terem a estrutura de gerenciamento de risco. Então você pode aplicar ISO 45001 com toda tranquilidade, sentar com o dono da empresa, vão aplicar essa ISO. Se em algum momento vocês resolverem ser certificados ou pedir a certificação, né, vocês o façam. Mas o importante é vocês façam a gestão, façam o controle dos riscos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Já vamos aí para 45 minutos de live, né? Espero, se vocês estiverem gostando aí também, convide mais gente a participar. A gente ainda tem mais uns 20 minutinhos aí, algo assim, para discutir. Perigo, até coloquei essa poção aqui, né, porque quando a gente pensa em perigo, a gente sempre nos remete a produtos químicos, né, porque a gente sempre foi orientado a ver esse desenho de uma caveira em produtos químicos, né, às vezes desde criança, nossos pais falam: "Ó, que é perigoso, o desenho da caveira". Até o próprio desenho do Chaves, quem não assistiu Chaves, né, e o Seu Madrugas falando lá: "Perigo", tinha o desenho da caveira, né, e a norma traz para a gente o perigo, né. Perigo é o fator de risco ou fator de risco ocupacional, perigo é a fonte do risco ocupacional, aquilo então que dá origem ao risco. Fonte com potencial então de causar uma lesão ou uma doença, uma grave à saúde. Ele pode atuar sozinho, um elemento que é isoladamente, ou em combinação com outros tem potencial. Então essa poção, ela isoladamente ela tem um dano, mas se eu misturar ela com outro produto químico, ela já libera um vapor tóxico. Então já existe uma combinação de dois perigos capaz de gerar um risco novo. Essa poção sozinha, ela só tem um risco de dermatite. O outro, a outra poção, o outro produto químico, né, ela só tem o risco, né, de queimadura na pele, porque ele é um ácido. Mas se misturar os dois, eu gero um vapor tóxico que não era, né, originado anteriormente, somente com a combinação de 2 perigos, né. Então, perigo é algo que está intrínseco. Por exemplo, a gasolina é intrínseco dela ser perigosa, ela tem alguns riscos que são intrínsecos, pertencem a ela, independente de aonde ela esteja, né, então vai dar origem a agravos à saúde. Lá na ISO 31000 já traz assim, elemento que individualmente ou combinado tem potencial para dar algum origem a algum risco. Então, ele pode estar sozinho ou combinado, vai dar origem a algum risco. É importante que vocês entendam bem essas definições, né, na hora de fazer uma estrutura de gerenciamento de riscos. O risco, né, o risco ocupacional, quando a gente trata do ocupacional, é a combinação da probabilidade, ou seja, qual a probabilidade de ocorrer uma lesão, um agravo à saúde, né, causados por um evento perigoso. O que seria um evento perigoso? Né? Uma explosão é um evento perigoso, uma descarga atmosférica é um evento perigoso, tá? Um tombamento, uma colisão é um evento indesejado, um evento perigoso. Exposição a agente nocivo é quando o trabalhador se expõe a um agente que é nocivo à sua saúde, um vapor tóxico, um ruído, um calor, uma vibração, né? Quando ele está exposto a esse agente que é capaz de causar um dano a ele. Ou exigência de uma atividade, aí a gente está pensando em aspectos ergonômicos, né? Um trabalhador que tem que ficar de pé por longos períodos ou num movimento repetitivo ou numa postura inadequada. Então eu vou analisar a probabilidade disso relacionada a uma severidade, ou seja, qual a severidade daquilo, né? Qual o dano que pode ser potencializado de uma queda, de uma colisão, do cara cair na água? Quais são a severidade? Qual é o dano que pode causar? Às vezes vai de uma simples dor ou um desconforto, né, a dores mais intensas, a problemas de saúde com tratamento médico prolongado, a lesões graves e permanentes e até uma fatalidade. E eu até falo com os meus alunos, né, não deixem de colocar fatalidade na seu inventário de risco quando o risco puder causá-lo, tá? Porque senão você joga para baixo. Se o risco pode causar uma fatalidade, poxa, eu tenho que pensar, jogar
a real, né, é uma situação real. Ah, isso 31.000 é bem resumido, ó, efeito da incerteza nos objetivos. Ué, risco é efeito da incerteza nos meus objetivos. Se o meu objetivo é garantir a segurança das pessoas, o risco é qualquer coisa que pode afetar esse meu objetivo. Vamos pensar aqui, um perigo pode originar mais de um risco, né? Então eu tenho aqui uma operação de PTA, né? Então coloquem aí no chat, por favor, né? Enquanto eu vou explicando um pouco mais, coloquem aí no chat quais são os riscos, né, que vocês conseguem enxergar, né, da operação desse equipamento, né? Quais são as situações que vocês conseguem visualizar aqui, né? Que você fala assim, isso é um risco para essa atividade. O que vocês conseguem visualizar, tá, de risco? Né, aproveitando aqui, enquanto vocês vão pensando aqui, eu estou vendo uma pergunta da Graziele, né, o PCMAT também será substituído pelo PGR? Sim, o PCMAT das obras que tiverem em andamento, gente, se mantém o PCMAT. As obras que forem iniciar, né, ou iniciaram a partir de ontem, se estrutura no PGR. Então eu estou vendo aqui que o pessoal está trazendo aqui alguns riscos, ó, queda de altura, né, o Arnaldo trouxe, tombamento, o Alberto trouxe aqui, a Poliana trouxe queda, mas é só atropelamento, a Mariane já complementou aqui, ó, nós já temos 3 riscos, ó, queda, tombamento, né, atropelamento, esmagamento, será que pode ter a hora que eu vou içar esse equipamento, ele pode prender numa estrutura e esmagar? Percebam que dos 4 ou 5 riscos que vocês falaram, nenhum iria no PPRA. É engraçado, vocês trouxeram 5 riscos, 4 a 5 riscos para uma operação, e nenhum vai no PPRA. Então, como esses riscos estavam gerenciados, né? Como esses riscos estavam gerenciados se eles não estavam numa estrutura? Colisão com linha de alta tensão, olha, mais um risco que ele não estaria dentro do meu, da minha estrutura do PPRA. Então notem, e aqui eu poderia ter ergonômico, né, postura de pé por longos períodos, dependendo da operação, e aí a gente iria para os riscos, né, que já estariam no PPRA, dependendo do ambiente tem uma poeira, dependendo do ambiente tem um ruído, né. Mas notem que a maioria dos riscos dessa operação não eram gerenciados, tá? Então, eu sempre vou fazer a pergunta: o risco é de quê para quem? Né? Risco de quê para quem? Quem está exposto ao risco de quê? Né? E esse risco, qual o tamanho? É um risco pequeno? Talvez o risco de tombamento é maior do que o risco queda. E tem um efeito catapulta. Eu não sei se existe essa palavra, né? Catapultado, né? Mas tem o risco de efeito catapulta. Então, olha, estou analisando qual que é maior: o tombamento, postura de pé por longos períodos, o ruído, o contato com alta tensão. Qual deles tem maior categoria de riscos? E a gente depois pode pensar na próxima aula, fazer um inventário de risco, né? Pensando no inventário de risco para essa situação, e vocês me ajudam. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais em segurança e saúde do trabalho. Então, esse processo de identificação, que a gente acabou de fazer aqui de uma maneira bem simples, né, eu mostrei a imagem e vocês foram avaliando, né, identificando, né, quais seriam as situações, né, de riscos que a gente poderia ter, né, ele deve considerar as normas regulamentadoras, né, e tem, claro que são praticamente todas as normas estão relacionadas com o PGR. Eu destaquei aqui algumas, até porque não caberia tudo nessa estrutura de um slide, né? Mas as principais, nós temos a NR3, ali onde a gente tem risco grave, iminente, embargo, interdição, tem uma matriz de risco na própria NR3, tem a NR6, porque eu tenho que definir os equipamentos adequados conforme o risco, né? A NR9, né, que não existe mais PPRA, mas a NR9 continua tendo existente, né? E ela vai tratar da variação de agentes químicos e biológicos. NR10, quando eu tenho risco, igual alguém falou, tem o contato com risco de alta tensão. Poxa, então, essa alta tensão, o que a gente pede a NR10? Qual que é a proximidade, né, lá no anexo 1 ou 2 da NR10, tem lá uma tabelinha, né, que eu vou dizer, de acordo com a tensão, e eu tenho que saber o que é tensão, eu tenho uma distância segura que essa PTA poderia se aproximar, que a gente chamada zona livre, zona controlada, né, e zona de risco. Então, essa PTA teria que estar na zona livre, dependendo do operador, ele vai ter que ter treinamento para acessar a zona controlada. Observem que eu identifiquei o risco dentro da minha estrutura do PGR e ele me pediu para observar uma norma, e eu fui observar a NR10, porque existe o risco de alta tensão. NR11 na operação do equipamento, a NR12, né, que proteções o equipamento precisa ter. NR13, se eu tenho um compressor, um vaso sob pressão, né, ele tem um risco associado a ele, por exemplo, o risco da explosão.
E aí eu tenho que, poxa, que norma que vai tratar do risco da explosão do vaso sob pressão? NR20, onde vai ter inflamáveis, NR35, 33, vocês falaram em queda de altura, né? Então vamos lá, vamos o que a NR35 vai nos pedir para o risco. Então percebam, eu gosto muito de pensar que o risco que dita a regra do jogo. Quem dita a regra do jogo não são as NRs. Eu entendo para mim que é o risco. O risco te diz o que ele precisa. Se você souber, se você conseguir compreendê-lo, entendê-lo e analisá-lo, ele vai dizer o que ele precisa de medida de controle, tá? Então eu tenho que realmente, quem dita as regras do jogo, no meu entendimento, não são as NRs, realmente são o risco. O risco diz para a gente o que ele precisa. Então, compreender bem o risco, a chance de eu acertar é muito boa, é muito grande. Não quer dizer que a gente nunca vai errar, porque nós temos um fator, né, que nós somos seres humanos. Isso, seres humanos cometem erro. E aí que a gente pensa na estruturação de um PGR, é que quanto mais gente envolvida estiverem no processo, mais pessoas estiverem comprometidas nesse processo, vai diminuindo a nossa chance de erro. Podemos pensar, então, no sistema de gerenciamento de riscos, né, relativos ao erro humano, ao fator humano. Então, se existe um risco de queda, como alguns colegas trouxeram aí no chat, né, eu preciso pensar na NR35. Então, eu tenho que identificar o risco, é de quê, para quem, né, eu identificar a fonte do risco, o perigo, né, avaliar e analisar, desculpe, entender esse risco, compreendê-lo, tá? Aí eu vou avaliar, né, através de uma análise de probabilidade e severidade, observando alguns critérios, e eu vou classificar, estabelecer uma categoria de acordo com a sua metodologia, pode ser baixo ou pode ser trivial, ou pode ser insignificante, o nome que você vai dar vai estar definido na sua metodologia. Né? Tratar, e aí eu vou tratar esse risco, né, de acordo com o meu plano de ação, de acordo com o que a legislação pede, ou de acordo com o que esse risco pede. Porque vai ter risco, gente, que não tem NR para nos dizer o que fazer. Pô, me corrijam, se eu tiver errado, por favor, né? Tragam aí no chat qual a norma que vai tratar de afogamento. Né? Qual a norma que trata hoje de afogamento? Qual a NR que eu vou falar assim? Não, ela está estabelecendo as normas para afogamento. Eu desconheço, se alguém souber aí, traz para mim, né, essa condição. Enquanto alguém vai respondendo aí, né, alguém perguntou aqui, o PPRA e PCMAT ainda vários precisam já migrar para o PGR? Eu já respondi lá no começo, mas eu vou trazer aqui, né, o PCMAT, se a obra está em andamento, gente, se a obra está em andamento, já está executando, está lá o pessoal trabalhando, você mantém o PCMAT. Quero migrar para o PGR, já quero estruturar um PCMAT pensando no PGR, né, você já pode fazer, mas você tem que entender que você vai ter essa documentação. Agora, o PPRA, gente, não tem jeito. Todo PPRA está vencido. PPRA não tem data de validade, como eu disse no começo, mas seguindo a analogia da maioria, todo PPRA venceu ontem. Todo PPRA venceu ontem. Se vocês estão com o PPRA hoje, ele está vencido. Né? Porque não existe uma legislação mais para ele. A NR9 deixou de existir e teve 22 meses para a gente estruturar o PGR. Então, o que acontece? A gente tem que pegar essa estrutura do PPRA, os dados do PPRA e migrar para o PGR o mais rápido possível. Não vai dar para fazer da noite para o dia, né? Mas eu tenho que começar hoje. Né? Hoje não, porque já está um pouquinho tarde, mas amanhã de manhã você já começa a fazer o PGR. Se amanhã, daqui 10 dias, chegar uma fiscalização, talvez não esteja pronto, mas você, ó, eu estou fazendo, está quase pronto, falta algum pouquinho para terminar, tá? Então, como eu disse, eu não vejo uma norma que vai tratar do afogamento, e eu vou ter que estruturar medidas de controle, independente de norma. Então, alguns programas que vão fazer parte de uma estruturação de gerenciamento de riscos, e eles devem estar integrados com o PGR, né? PCA, PCMSO, PPR, laudos, e não laudos de insalubridade ou periculosidade, mas laudos de máquinas, laudos de compressores, análise ergonômica, plano de resposta à emergência, programas de treinamentos, procedimentos operacionais fazem parte da gestão de risco, gente. Um procedimento operacional, ele não é resposta a um determinado risco, onde você estabelece medidas de controle para o trabalhador seguir, né? Um procedimento operacional padrão com as orientações de segurança. Então, ele faz parte da estrutura do gerenciamento de riscos, tá? Programa de gestão de espaço confinado, classificação do espaço confinado, avaliação, né, tipo de gases envolvendo, procedimento para entrada, tudo isso faz parte de uma estrutura de gestão de riscos, mas é uma gestão de riscos envolvendo espaço confinado. A própria análise de risco, né, ela faz parte de uma estrutura de gestão de riscos, tá? Então, além disso, tem outros, por exemplo, quer ver um documento legal que responde a um determinado risco? A VCB, né? Tem o risco de incêndio, eu tenho um AVCB, querendo ou não, ele é uma medida de controle.
né? Por quê? Para ter o AVCB, eu tenho que ter instalado, tenho que ter feito projeto, eu tenho que ter instalado o extintor, eu tenho que ter instalado o sistema de hidrante, eu tenho que ter treinado a brigada. Então, ele responde a um risco incêndio. Né? O AVCB faz parte de uma estrutura de resposta a um determinado risco, a um controle de um determinado risco. Esse momento, gente, né, essa transição que a gente está tendo agora, né, de PPRA para PGR, né, é um momento de diagnóstico. Eu vou ver. E aqui tem uma boa notícia, né, calmem aí que aqui a gente tem uma boa notícia. A não ser que a sua empresa, o pessoal trabalhe de chinelinha havaiana, bonezinho, sem camisa, você já tem uma certa estrutura de gestão de risco. O cara tem entregação, você fornece EPI, o cara faz exame médico, né, tem que ter alguns treinamentos periódicos, né? Então, você já tem uma gestão de riscos. Agora, o quão forte ela é? Tá vendo né, essa classificação de risco aqui? O quão forte a sua gestão de risco tá? Né? Ah, eu tenho uma boa gestão de risco para o risco de explosão, mas eu não tenho uma boa gestão de risco para o risco ruído. Então, eu tenho que melhorar esse aspecto do risco ruído, porque a minha classificação do risco ruído vai estar maior, porque eu tenho poucas medidas de controle. Então, querendo ou não, todo mundo tem uma certa estrutura de gestão de riscos. Essa é a boa notícia. Né? Tem uma certa estrutura, a não ser que a empresa realmente não tenha absolutamente nada. Então, você vai fazer um diagnóstico agora, vai ver que nível da sua gestão de risco você está. Eu estou aqui. Que nível você pretende chegar? Aqui. O que você precisa para chegar até aqui? Você vai estruturar bem um PGR e vai subir. Entendeu? Ah, Wesley, não, a minha gestão de risco já está aqui, ó. Opa, já está quase perto de onde que eu quero. O quanto a minha gestão de risco responde ao que a NR1 tem? Ah, já responde 50%, porque os meus riscos químicos, físicos, biológicos sempre foram muito bem gerenciados aqui na minha empresa. O que a gente não gerencia muito bem são os riscos ergonômicos e mecânicos. Opa, então peraí, 3 riscos a gente já está gerenciando muito bem, não vai ter muita dificuldade em migrar para o PGR. Não, o ergonômico também, mas a gente tem uma análise ergonômica, a gente tem ergonomista aqui na empresa, a gente já gerencia muito bem. Então, espera aí, então vamos pensar, então falta o mecânico, vamos subir para o mecânico então. Então, entende que é o momento de você examinar, fazer uma análise dos seus riscos, compreender, fazer uma estruturação de gestão de riscos e estabelecer um plano de ação para onde você quer atingir. Ou seja, que medidas de controle faltam ser implementadas para que você responda adequadamente o risco ou que a legislação peça, né? O quanto você está deficiente com relação às NRs, tá? Então, faça essa avaliação e você vai estruturando o seu PGR. Comece com o PPRA, com os dados do PPRA. Eu estou considerando que você tem um bom PPRA, que você pode usar ele como dado, porque tem PPRA que não dá para usar para nada, né? Mas tem PPRAs bons, que você bem estruturados, que você vai ter dados muito bons para estruturação. E aí você vai ver o que está faltando. Ah, Wesley, falta aqui analisar um pouco os riscos ergonômicos, os riscos mecânicos, como a gente trouxe no exemplo da PTA, né, a plataforma de trabalho aéreo. Agora mudou o nome na NR18, se alguém também lembrar o novo nome aí, eu esqueço, eu não consegui gravar ainda não, porque agora o nome não é mais PTA, né? Quem lembrar o nome, por favor, coloque no chat, porque agora tem uma nomenclatura diferente para PTA da nova NR18, que também entrou em vigor, né? Então, gente, que peças faltam no meu diagnóstico? Que peças faltam no meu quebra-cabeça? Que peças faltam para a gente ter uma estrutura de gerenciamento de riscos adequadas? Então, vou olhar, peraí, está faltando essa pecinha, essa, e eu vou complementando, né? É um quebra-cabeça que dificilmente a gente vai conseguir montar ele. Ele tende sempre a se expandir. A tendência dele é como a do universo, né? Ele está em constante expansão. Então, ele sempre vai se expandir. A gente sempre vai ter uma pecinha nova que vai abrir um encaixe para ele. Né? Por isso que se chama processo de melhoria contínua. Então a gente sempre vai encaixar alguma peça nova nesse sistema que a gente vai trazendo. E como que a gente vai descobrir essas peças novas? Quando a gente adquire novos conhecimentos, a gente estuda, né? Quando a gente busca uma nova leitura, quando a gente visita uma outra empresa, quando a gente passa por um acidente, né? Isso tudo permite que a gente possa enxergar aquele ponto de melhoria. Quando a gente faz uma análise de eficácia, tudo isso vai trazer informações que vão proporcionar a gente enxergar o risco de uma outra maneira e fazer um PDCA. Então, o que eu aprendi com isso e como que eu posso melhorar esse sistema de gestão e implementar novas ferramentas, tá? Novas metodologias, novas peças no meu quebra-cabeça. E para a gente já quase chegando ao fim aí, né? Alguns desafios, né? Nesse sistema, né? Alguns desafios que a gente tem. Eu separei 3, são muitos, tá, gente? São muitos desafios, né? Mas a mudança de cultura,
A primeira, acho que talvez esse seja o maior, porque o problema não é muitas vezes o empregador não, tá gente, muitas vezes somos nós que não sabemos orientar o empregador, né, do que ele deve fazer, como ele deve fazer, o porquê ele fazer, porque a gente simplesmente dizer para ele é porque a lei pede, é um argumento um pouco fraco, né, eu acho que nem vocês, se eu falar com vocês: "Ó, vocês têm que trocar, eh a tomada da sua casa porque a legislação pede", eu acho que 98% de vocês não vão trocar, né, é um argumento um pouco fraco, né. Então, sair daquele programa de gaveta e transformar em algo que seja dinâmico e proativo. Gestão é algo dinâmico e proativo. Ela muda conforme o cenário, conforme a maré sobe ou desce, a minha gestão se adapta. Identificação e análise e avaliação dos riscos mecânicos. E casou muito bem, né? Vocês perceberam que na PTA todo mundo trouxe riscos mecânicos, né? Então, quando a gente começar a analisar riscos mecânicos, aquele nosso PPRA que tinha 4 riscos, talvez sobe para 15, né? Talvez sobre 15, porque era 4, 8 são riscos mecânicos, ainda sobrou 2 ou 3 ergonômicos para inteirar aqui, chegou a 15, tá? E o último, né, a gestão de mudanças. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Gestão de mudanças. Como é que vocês vão saber que foi adquirido um novo produto químico? Como que vocês vão saber que já está lá o produto químico sendo utilizado? Isso é uma gestão de mudanças, tem que fazer parte da sua gestão de riscos. Talvez isso nem vai entrar no seu PGR, porque se o risco nem entrou, se você conseguiu eliminar, orientar o cara do compras, ao invés de comprar um produto químico tóxico que tem benzeno, né, que é cancerígeno, né, está lá naquela lista de agentes, né, cancerígenos, que tem um anexo na NR9 especialzinho só para ele, né, por um biodegradável, opa, espera aí, você já não vai ter o risco benzeno, porque você já trocou ele por um biodegradável, quer dizer que o biodegradável não gere nenhum risco, mas pelo menos o benzeno você já não tem. Você já eliminou um problema antes dele entrar na sua empresa. E deixando aqui, gente, lembrando que isso aqui a gente não vai conseguir, se a gente for falar gestão de risco, a gente vai ficar aqui 48 horas falando de gestão de riscos, tá? Então o foco hoje é trazer um entendimento para vocês. Mas peguei um item que eu acho que gera um pouco de polêmica e vai gerar um pouco de polêmica, né, que é o item 1.5.8.3. E a gente fala muito a relação de contratantes e contratadas, né. A contratada, ela até tem que fornecer a contratante ou inventário de riscos ou PGR, vai depender muito, do segmento, da forma que está fazendo isso a gente detalha em um outro momento. Mas as organizações contratantes devem fornecer às contratadas as informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão que possam impactar nas atividades da contratada. Aqui eu vejo como que as contratantes vão informar todas as contratadas todos os riscos que os trabalhadores vão estar expostos no momento que ela contrata o serviço, tá? Porque imagine aí, né, a Priscila contrata o meu serviço, né, e eu vou trabalhar no espaço confinado dela, ela tem que me informar os riscos do espaço confinado dela. É um silo de arroz, é um silo de milho, é um depósito, é um armazenamento de combustível, é um tanque de água, cada um desses tem seus riscos, ou seja, quem é o dono do risco tem que informar aquela pessoa que vai trabalhar, quais são as medidas de controle a ser adotadas. Eu vou pintar a sua caldeira. Poxa, mas quais os riscos que eu estou exposto na sua caldeira? Ah, o ruído lá na caldeira é acima do limite de tolerância, você tem que adotar protetor ativo. Eu não vou saber disso se você não me informar. Sabe, eu não tenho como eu colocar no meu comprar protetor aditivo para o meu trabalhador, fazer audiometria, porque a minha atividade ela não tem o risco de pintura. Pintura não tem ruído acima do limite de tolerância, é muito raro, né. Vai dar próximo, pode eu tenho vapores, eu tenho risco que é vapor de tinta que não tem na caldeira, mas a caldeira também pode explodir. Então tem que informar o trabalhador terceiro o risco da explosão da caldeira e o que ele tem que fazer caso a caldeira exploda, né, ou, né, detecte alguma situação. Então essa relação de contratadas e contratantes, então teoricamente todas as contratadas têm que informar os riscos que são seus, né, as contratadas, eu, por exemplo, eu sou pintor, eu tenho um risco, né, relativo à tinta, à utilização de produtos químicos, né, eu tenho que informar a contratante que riscos são esses, que risco eu vou levar para o ambiente dela, mas a contratante tem que me dizer, Wesley, ó, lá onde você vai trabalhar tem muito ruído, tá? Então tem que ter essa troca de informação. Então uma coisa para vocês, né, refletirem como vai fazer essa relação de contratantes e contratadas, que tem que ser tratada de empresa para empresa, mas é uma exigência legal, né? Então eu sou contratante, tenho que pensar como que eu vou fornecer a minha contratada. E eu sou contratada, eu tenho que pensar como eu vou fornecer a minha contratante e como vou pedir a minha contratante, né? Como é que eu vou fazer uma gestão de risco se eu não sei os riscos que meu trabalhador vai estar exposto num ambiente laboral que não é meu? Né? E para a gente finalizar, né, deixa uma frasezinha aí para vocês pensarem e a gente vai, né, interagir um pouco nas perguntas, né?
O vento é o mesmo, gente. O vento, nesse momento, está soprando exatamente da mesma maneira para todos nós. Mas a sua resposta é diferente para cada folha. Ou seja, cada folha responde às mudanças de uma determinada maneira. Então, vocês, como vocês estão respondendo a essa mudança? Né? Então, fica a reflexão. A gente pode decidir encarar com oportunidade, estudar, ir em frente, né? Tentar melhorar, né? Buscar novas oportunidades, ter isso como né, um crescimento, ou a gente pode se encolher e falar: isso não é para mim, não vou deixar do jeito que está, vou empurrar isso da maneira que é. Então, o vento vai ser sempre o mesmo, tá, gente? Agora, a resposta de cada um de nós que vai ser diferente a essa situação. Então, esse era um pouco do que eu queria trazer para vocês hoje sobre gerenciamento de riscos. E aí eu vou, né, finalizando aqui, vamos ver o que, que a gente tem de perguntas aí. Eu sei que eu falei muito, trouxe muita informação, mas era o nosso objetivo de hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que, que a gente tem. Marília, você Olá, separou a Wesley. pergunta? Para variar, né? Se não tá no mudo, não é Marila, não adianta. Ai, comecei Eu, bem o ano. Mas, eu vi que Wesley, você que fez. aula! Eu, Parabéns. Poxa, muito boa. ah, Excelente mesmo. Parabéns mesmo. obrigado, Marília. Tá, foi assim, ó, sensacional. Eu tava aqui assim, eu falei para ti que eu ia ficar divulgando, mas uma hora, não, vou assistir, para. A aula estava muito boa. Wesley, tem várias perguntas aqui, tá? Eu vou pegar algumas. Vamos ver aqui. Vamos lá, tentar achar aí, Marília, para gente. Vamos lá. Vamos pegar uma aqui assim, que o Jorge, obrigada até todo mundo que está aí conosco. Ele perguntou se o técnico de segurança do trabalho pode ser responsável pelo PGR e assinar também ou não. Então, aí, pode ou não pode? Depende. A resposta sempre depende, né? Depende do PGR que você está pensando. Quando eu trato do PGR da NR1 e da NR31, não tem nenhuma objeção legal, tá? Quando você olha lá a norma, ela não está deixando essa atribuição. Agora, quando você pensa no PGR da mineração, existe uma nota, eu não me lembro se é uma nota, mas tem um dado do conselho do CREA, né, que atribui isso somente para o engenheiro de segurança do trabalho. Tá? E aí o PGR da construção civil, aí tem uma diferencinha lá. Se eu não me engano, obras de até 7 metros de altura e 10 trabalhadores, tá? O técnico de segurança pode assinar. Passou disso, aí já tem que ser profissional com conselho de classe, que seria o engenheiro, tá? Então, o PGR da NR1, sem problema. Agora me pergunta quem deve elaborar o PGR. Essa é melhor, né? Quem pode assinar e quem deve elaborar. Quem deve elaborar é a equipe multidisciplinar. E quando eu digo equipe multidisciplinar, se vai eu e a Marília, que é cipista, um encarregado e o gerente de produção, já é uma equipe multidisciplinar. Já tem ali pessoas diferentes. Se eu tenho a oportunidade de colocar um ergonomista, eu coloco. Se eu tenho a oportunidade de colocar um higienista, eu coloco. Mas o importante é que esse processo não seja feito somente por uma pessoa, porque você tem uma visão unilateral. Então, uma coisa é ter mais pontos de vista, isso é importante. Perfeito, Wesley. A Graziele Marinho, eu sei que você já respondeu, mas eu acho que para ficar bem batido, assim, para o pessoal realmente lembrar, né? O PPR e PSMAT ainda vale. Precisa migrar para o PGR ou posso esperar vencer a vigência para assim renovar para o PGR? Né, aquilo que eu já disse, né, o PPRA não tem vigência, né, tem previsão de revisão. Então, gente, ó, isso aqui é o PPRA da sua empresa, com validade para agosto. O que, que você faz com ele? Abre ele, dá uma analisada, pega os dados que tem nele que são relevantes, joga para o PGR, começa o PGR amanhã, pega esse PPRA e guarda por 20 anos, tá? Então, a partir de ontem, todo mundo tem que estar com o PGR. Todo mundo que tem PPRA, o PPRA encerrou seu ciclo, não importa a data que você colocou ali, tá? O que importa é a legislação, não é a data que você colocou na capa. Guarda esse PPRA, inicia o PGR. PCMAT, se a obra já começou, fica tranquila, mantenha o PCMAT até o final da obra, porque está lá escrito na NR18, mas se a obra vai começar amanhã você tem que fazer PGR, você começa a fazer PGR amanhã, tá? Perfeito, Wesley. Eu vi também que assim. Encontrei. O Roberto está certo, obrigada, Roberto, pela pergunta, né? Ele pergunta se você podia comentar um pouquinho sobre a ordem de serviço. Tem sim. Você pode um pouquinho, né? Não, mas dá sim, tem relação.
Porque tem relação, porque tem um item da NR1 que fala que os trabalhadores, né, devem ser comunicados dos riscos que ele está exposto. Né? Na hora que você termina o inventário de riscos, você tem que comunicar ele. E uma forma de você comunicar o trabalhador é através da própria ordem de serviço. O que aconteceu numa empresa que a gente elaborou o PGR, uma empresa de 330 funcionários? Quando a gente terminou o PGR, sabe o que aconteceu? Teve que revisar todas as ordens de serviço de todo mundo, porque só tinha risco químico, e eu acho que é isso que vai acontecer na empresa de vocês. Olhem na ordem de serviço de vocês, tem risco químico, físico e biológico. Se você levantou no inventário de risco agora os mecânicos, os ergonômicos, você tem que mexer nas suas ordens de serviço. Então, a primeira ação que surgiu é revisar todas as 330 ordens de serviço, entregar para o trabalhador e colher a assinatura de um por um. Isso aconteceu, porque o cara, o eletricista, estava exposto a 6 riscos. Quando a gente terminou o PGR, passou a 16. Né? Por quê? Entrou os ergonômicos e os mecânicos. Então tem que revisar sim as ordens de serviço, informando os riscos que ele está exposto, as medidas de controle, resposta à emergência, né, as suas obrigações. Então você vai estruturar, revisar. É um momento também de revisar suas OS, suas ordens de serviço e atualizar esses dados. Show de bola, obrigada, Wesley. E a gente tem uma pergunta aqui da Priscila Silva, que é quando temos que fazer a nova vistoria de laudos na empresa? Não, laudos de empresa, aí eu não sei até qual laudo que você está falando, né? Porque você tem vários laudos. Por exemplo, você tem um laudo de A Priscila compressor. podia complementar, né, depois. Mas você pensa, um laudo de compressor, ele tem prazos definidos lá na NR13, né? Que eu vou pensar que se é vaso categoria de pressão 4, 5, pode ser 3 anos, 5 anos, é um laudo. Agora, se eu estiver pensando nos laudos de higiene ocupacional, eu tenho que pensar, né, que eu tenho que ter alterações quando tiver tem que fazer uma revisão quando tiver uma mudança no risco. Por exemplo, eu fiz a análise de vibração de uma empilhadeira, sei lá, Caterpillar. E eu vendi essa empilhadeira Caterpillar, era de 2 toneladas, comprei uma empilhadeira Volvo, né, de 4 toneladas. Poxa, eu tenho que fazer um novo laudo, porque a vibração é outra, o ruído é outro. Teve uma modificação que significou, resultou numa alteração de riscos. Agora, se ela estiver falando da avaliação de riscos do PGR, né, Marila, aí já é outra, né? 2 anos, a cada 2 anos no mínimo, se não ocorrer acidente, se não ocorrer mudança, se não acontecer absolutamente nada, se a sua empresa for totalmente estática, você vai fazer uma avaliação de riscos a cada 2 anos. E outra, né, Wesley, uma das grandes diferenças entre o PPRA e o PGR é que ele não é um documento mais estático, que nem estava sendo, o PPRA não era para ser, né, mas querendo ou não, começou a ser um documento estático, né, então acho que isso é algo que vale ressaltar. A gente tem uma pergunta aqui da Mariane Santana, já que a dúvida entre os técnicos de segurança na empresa que trabalho é: como devo chamar meu documento? De GRO ou PGR? Então, o seu programa, ele se chama PGR, ele é um programa, né? O GRO é o conjunto de ações estruturadas na sua empresa em resposta ao risco, sendo o PGR parte dessa estrutura ou a representação dessa estrutura. Mas você vai ter, por exemplo, os seus procedimentos operacionais que fazem parte da sua gestão de riscos, a sua gestão de EPI, né? Então você tem que falar assim, ó, você tem que conseguir mostrar para um auditor. Você tem o PGR, que o PGR tem todas as medidas de controle para o risco atropelamento. Por exemplo, risco atropelamento. Você tem lá faixa de pedestre no seu PGR escrito. Se eu for lá na área, tem faixa de pedestre? Né? Tem controle, tem treinamento de direção defensiva de todos os motoristas e condutores. Tem. Cadê? Me mostra o treinamento. Você tem lá controle de validade de CNH da turma? Tem, me mostra. Isso tudo isso, tá vendo? Você está fazendo uma gestão de riscos. Tá? Então você vai chamar o seu programa, ele chama PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. O GRO é o conjunto estruturado de ações que você vai conseguir representar dentro do PGR. Tá? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é GRO, né? Não sei se você percebeu, Marila. Né? Tem sim, Wesley. Sabe que uma definição legal que eu vi, assim, que a gente fala, o Pedro fala muito, o GRO é a receita do bolo e o PGR é colocar na prática, né? A prática. Então você vai mostrando isso, né? Tem que mostrar, tem que ter evidências, né? Então Perfeito. isso é A gente tem importante. aqui uma pergunta do Reinaldo Sena, os terceiros devem fazer o inventário de risco visitando o local onde irá exercer a atividade ou a contratada fornecerá informações sobre o risco? Teoricamente, ela deve fornecer as informações sobre o risco. Então, teoricamente, né, cabe à organização ela informar os riscos que você está exposto. Se eu vou trabalhar, por exemplo, no seu almoxarifado, que risco tem no seu almoxarifado? O ruído é baixo, então você vai me informar, esse aqui não tem nenhum risco específico.
né? Ou não, eu vou trabalhar lá no ambiente produtivo, no meio da poeira, onde eu tenho lá a poeira acílica está acima do limite de tolerância. Então o cara, na hora que vai contratar, né, a empresa, a contratante, tem que informar isso para a contratada saber o que, que ela vai comprar de EPI, que treinamento ela tem que dar. Né? Eu posso fazer uma visita para conhecer a área? Pode, mas você não vai conseguir medir a poeira na visita, né? Então é importante que a contratante forneça esses dados. Perfeito. Como a gente estava falando de ordem de serviço, a Neila Alves, ela pergunta, a ordem de serviço ainda será obrigatória mesmo com o PGR? Você Ah, acha que ultrapa respondeu, mas só para... Sim, né, porque você tem a NR1 não essa parte da NR1 não mudou, né, essa parte da NR1 não mudou, e quem introduziu foi o texto de gerenciamento de risco, o que estava valendo não mudou não. O que só deu um upgrade, só trouxe umas 2 paginazinhas a mais ali, tratando de gerenciamento de riscos. Então, a questão do treinamento online, a questão da ordem de serviço, treinamento presencial, de informar os trabalhadores, né, isso se manteve. Trouxe foi só algumas informações adicionais. Perfeito, obrigada, Wesley e a Neila. A gente tem a pergunta do Jorge Santos, que pergunta: o PGR será feito anualmente pelo MEI? Então, o MEI, ele não precisa de PGR, né, porque ele é um microempreendedor individual, ele tem um tratamento diferenciado, ele não precisa de PGR, ele tem que seguir as fichas técnicas expedidas pelo governo lá, são 49 fichas, né. "Ah, eu sou cabeleireiro, quais são as recomendações de medidas de segurança?". Agora é o seguinte, Jorge, você é dono de uma oficina mecânica, você vai me contratar como MEI, e você é uma empresa, uma limitada, por exemplo, você tem que me inserir no seu inventário de riscos. Você está me contratando um MEI, isso acontece muito em oficina mecânica. Contrata um MEI pintor, um MEI mecânico, um MEI de não sei o quê. Então, o cara não precisa, o MEI em si não precisa fazer PGR, mas a contratante tem que inserir ele no seu inventário de risco, no seu plano de ação, ou seja, estruturar medidas de controle para o MEI. Tá? Então, se eu contratar Perfeito, 50 MEI diferentes, eu tenho que pensar nos 50. perfeito. Talvez isso é o... Obrigada, Rodrigo Costa, né? Ele mandou uma pergunta. É uma empresa que presta serviços em várias frentes de trabalho, deverá realizar um PGR para cada frente de serviço? Ah, então, aí que entra. A norma fala o seguinte, que o programa de gerenciamento de risco ele é por estabelecimento. Então, estabelecimento fixo, pode ser móvel, privado, público, né, temporário ou permanente. Então, você vai ter que pensar na gestão de riscos por estabelecimento, porque se eu for trabalhar numa cimenteira, eu estou exposto a um risco. Se eu for trabalhar na siderúrgica, eu estou exposto aos riscos. Então, eu tenho que ter esse inventário de riscos, essa troca de inventário de risco com todas elas, tá? Então, se você tem um cara, agora você tem um cara, acho que vai ser muito, a gente vai ter que aprender a fazer isso, talvez, né? Porque você tem um trabalhador que ele presta serviço em 10 empresas, cada dia ele está numa. Então ele está exposto aos riscos das 10 empresas. Eu vou ter que estruturar isso tudo no inventário de riscos. Né? Agora eu tenho trabalhador que é fixo, né, Marília? Eu tenho um cara que eu tenho um contrato e Sim. tem 4 pessoas que ficam numa siderúrgica, 4 outras pessoas que ficam numa mineração, 4 outras pessoas que ficam no escritório administrativo. Então, assim, aí é diferente. Então, eu vou ter que entender qual que é esse nível de prestação de serviço. Né? Mas aí você vai ter que fazer por estabelecimento a gestão de riscos. Show de bola, Wesley. Pessoal, tá chovendo pergunta aqui, Wesley. Ah, deixa um cadinho para amanhã, né? Vamos deixar um pouquinho para amanhã. Deixa eu ver aqui, o GRO é a ferramenta para realizar o PGR, você já respondeu, né, Marina Raquel? Não sei se é a pergunta. O Acho que é uma GRO, pergunta. não, o GRO, né, não é, eu acho que seria mais o contrário, o PGR é a É, ferramenta para é, fazer o GRO, é o contrário, Maria, até uma boa definição, se for pensar, né, o PGR é a ferramenta para fazer o GRO, acho que eu vou até anotar essa, Marila. é É, boa, né? Foi boa essa aí. para É a testar a ordem materialização está certo, do GRO, pessoal. isso. O Fabrício Coelho, as empresas terceirizadas devem também elaborar o GRO e o PGR? Sim, a implementação é por empresa, por estabelecimento. Então, você vai ter que fazer. O que você vai precisar é de alguns riscos do seu cliente para te fazer o seu gerenciamento de maneira adequada. Mas o PGR, gerenciamento de risco, é todo. Cada organização tem que ter o teu. Né? Mas os riscos de uma pode influenciar no da outra. É por isso que a gente tem as trocas de inventários ou de informações. Quem é o dono do risco? Perfeito, Wesley. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vamos fazer mais uma, né? Uhum. Aqui, assim, que é uma dúvida da Eli Kelly da Silva, uma empresa com 2 trabalhadores, precisa do PGR?
Aí entra um monte de coisa, né, as exceções da norma, né, a Erikelly foi minha aluna, né, Erikelly, acho que é ela mesmo. Então, vamos lá, é uma empresa de 2 trabalhadores que tem ausência de risco químico, físico e biológico, é grau de risco 1 e 2, ausência de riscos químicos, físico e biológico, grau de risco 1 e 2, ela está isenta de fazer o PGR, não está isenta de fazer gestão de riscos. Agora é a empresa com 2 trabalhadores, grau de risco 3, PGR, não tem discussão. É uma empresa de grau de risco 1 e 2, tem risco químico e biológico, tem que fazer PGR. Então, a única forma dela não precisar fazer PGR, ela se for grau de risco 1 e 2 e não ter risco químico, físico e biológico. Só. Wesley, de novo, acho que eu já passei essa, né, da Priscila, que vejo que muitas clínicas de assessoria falando que o PPR não existe mais, apenas o novo PGR. Podemos confirmar essas informações? Sim, né? A gente que já falou antes, Priscila, inclusive assim, se você olhar no Instagram da RS Data e também nas mídias sociais, a gente falou sobre isso, já tem toda a legislação, dá uma olhadinha lá, que está bem explicadinho as legislações e o porquê, tá? Aliás, né, Wesley, vamos falar para o pessoal para seguir, né, a Inove Consultoria. Eu coloquei aqui assim também o link do Instagram. Quem está gostando aí, deixa teu like, porque é super importante para a gente, né? Divulgue para o pessoal, assim, a aula foi excepcional. Então, assim, gente, iniciamos o ano com chave de ouro. Foi realmente assim exemplar, assim, ó, Wesley, brigadão. Quem não sabe também, o Wesley escreve muito, né, no nosso blog, traz muita informação, pessoal, dá uma olhada lá, vai ter bastante coisa para vocês estarem aprendendo, como os outros convidados também, né? Enfim, mas ó, aqui, ó, o Fábio César, excelente, obrigada, Fábio. A gente agradece, né, pessoal? José Possebon, José aí, ó, parabéns, Veste, pela excelente aula de hoje, realmente foi fantástica a aula hoje. E tem que lembrar o pessoal que são 3 aulas, né, Marila? Tem mais 2. Verdade, e vai ter certificado, a gente vai falar no final da terceira, né, Wesley, como emitir esse certificado, acho que fica bem importante. E Wesley, depois vamos pensar, o pessoal está perguntando do material, acho que eu vou conversar contigo depois ali assim no particular, ver se eu consigo te convencer, né, pessoal? Mas a gente avisa para vocês amanhã, certo? Então, muito obrigada, Wesley, por essa aula, assim, fantástica, realmente foi muito, muito, muito boa, extremamente proveitosa para o pessoal, assim, os comentários aqui só, assim, ó, parabéns, muito esclarecedor, parabéns, Wesley, Restata, excelente aula. Vai ter lista de presença? Não vai precisar por enquanto não, né, Wesley? Não, Depois mas a no gente último dia vai passar. No último dia que a gente vai fazer, né? Então não percam. Verdade. E o pessoal que também, quem não se inscreveu, né, avisa o pessoal, né? Elas vão ficar gravadas para vocês assistirem. E a gente volta amanhã, né, Wesley, às 19h30, aqui de novo. Pessoal, gratidão. Depois vocês dizem se vocês estão recebendo quem se inscreveu, porque até eu estava falando com ela que a gente estava com medo de não ter enviado, eu mandei 2 e-mails, eu espero que tenha chegado a todos os inscritos, e se não chegou, me dá um toque. Vocês têm meu contato aí, e daí a gente vai melhorar essa parte. Mais uma vez, obrigada e até amanhã. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã. E se vocês gostaram, compartilha. Se não gostar, não precisa compartilhar. Verdade, verdade. E deixa o like, né, Wesley? Deixa o like. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.